Bem, iremos apresentar sobre o sistema operacional Linux. Os componentes do grupo são eu, Ana Maria, Francisco Emerson, Jailson César, Lenilson Batista e Raíssa. Os tópicos que serão abordados serão a história do Linux, os princípios, a arquitetura, as vantagens e as aplicações. A história do Linux. A história do Linux ela remonta ao início dos anos de 1990, quando um estudante finlandês chamado Linus Torvalds começou a desenvolver um sistema operacional como um projeto pessoal. Em 1991, ele lançou a primeira versão do kernel do Linux, que é o núcleo do sistema operacional como software de código aberto. O kernel do Linux foi desenvolvido com base no sistema operacional Unix, que era amplamente utilizado em ambientes corporativos e acadêmicos. Torvalds criou o kernel como uma alternativa gratuita de código aberto ao Unix, permitindo que os usuários tivessem acesso ao código-fonte e pudessem modificar e distribuir o sistema de acordo com suas necessidades. Inicialmente, o Linux era um projeto de hobby para Torvalds e não tinha muitos recursos. No entanto, à medida que mais pessoas se interessavam pelo projeto, uma comunidade de desenvolvedores começou a se formar ao redor do Linux. Essa comunidade contribuiu com código, correções de bugs e novos recursos para o sistema operacional. Uma das peças-chave na história do Linux foi a Fundação Linux, que foi criada em 2000. A Fundação Linux é uma organização sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento e também a adoção do Linux. Ela fornece suporte, recursos e coordenação para a comunidade de desenvolvedores do Linux. Com o tempo, o Linux cresceu em popularidade e se tornou um dos principais sistemas operacionais do mundo. Ele é usado em uma ampla variedade de dispositivos, desde servidores e supercomputadores até smartphones e sistemas embarcados. Empresas como Google, Amazon, IBM e Red Hat têm investido no Linux e contribuído para o seu desenvolvimento. Uma das razões para o sucesso do Linux é a sua liberdade e flexibilidade. O sistema operacional é distribuído sob a licença GNU e GPL, que garante que qualquer pessoa possa usar, modificar e distribuir o software gratuitamente. Isso permitiu que o Linux se adaptasse a diferentes necessidades e se tornasse a base para uma enorme quantidade de distribuições, como Ubuntu e Debian, Fedora e muitas outras. Bem, muitos devem se perguntar, né, o porquê a logo do Linux é um pinguim. Bem, a escolha do pinguim como mascote tem uma história bem inusitada por trás. De acordo com Linus Torvalds, ele ainda estava na universidade quando visitou um zoológico em Adelaide, na Austrália. Durante a visita, o programador foi bicado por um pequeno pinguim azul, ou pinguim-fada. Anos depois, quando precisava escolher um mascote para o Linux, ele mencionou a história do pinguim e sugeriu o animal como opção. Além disso, ele também revelou que é apaixonado por pinguins, alegando que eles são gordos e desajeitados. Apesar da preferência, o pinguim não foi o único animal cogitado para dar cara ao logo, pois os desenvolvedores fizeram um concurso e sugeriram animais como águia e tubarão, e até mesmo pensaram em parodiar a identidade visual do Windows, que é o seu concorrente direto. Boa tarde. Irei falar sobre a filosofia do Linux. Falar sobre o software livre. A filosofia central do Linux
é a ideia de software livre. Isso significa que qualquer pessoa tem o direito de usar, estudar, modificar e distribuir o software. O código-fonte no Linux é aberto e acessível a todos, permitindo que os usuários personalizem e adaptem o sistema às suas necessidades. Agora eu vou falar sobre a colaboração. A comunidade Linux é baseada em uma cultura de colaboração e compartilhamento do conhecimento. Desenvolvedores de todo o mundo contribuem para o desenvolvimento e aprimoramento contínuo do sistema, através de fóruns, listas de discussão e repositórios de código. Os usuários podem interagir e trocar ideias, ajudando uns aos outros a resolver problemas e aprimorar o sistema. Agora irei falar sobre a meritocracia. A meritocracia é um princípio importante no desenvolvimento do Linux. As contribuições para o projeto são avaliadas na base em mérito técnico e aqueles que demonstram habilidades e conhecimentos excepcionais. E tem a oportunidade de assumir papéis de liderança no desenvolvimento do sistema. Isso permite que o Linux evolua com base na expertise e na qualidade de contribuições dos colaboradores. Agora irei falar sobre a transparência e confiança. O Linux valoriza a transparência em seu desenvolvimento e operação. Isso significa entender que o sistema é projetado de forma que o usuário possa entender como ele funciona internamente. O código-fonte aberto permite que os usuários examinem, modifiquem e verifiquem a segurança do sistema por si mesmos. Essa transparência promove a confiança do sistema por si mesmo, pois eles têm controle e compreensão sobre o software que estão utilizando. Agora irei falar sobre os princípios do Linux. O primeiro é a modularidade. O Linux é projetado de forma modular, o que significa que é composto por componentes independentes que podem ser modificados ou substituídos sem afetar o sistema como um todo. Essa abordagem permite que o sistema seja flexível e adaptável, entendo a ampla veracidade de necessidades e requisitos. Agora eu irei falar sobre a estabilidade e desempenho. O Linux é conhecido por sua estabilidade e desempenho. Os desenvolvedores se esforçam para garantir que o sistema seja confiável e eficiente por meio de testes extensivos e otimização de código. Essa atenção à estabilidade e ao desempenho tornou o Linux uma escolha popular para servidores e sistemas embarcados. Agora irei continuar falando sobre os princípios do Linux. Agora irei falar sobre a portabilidade. O Linux foi projetado para ser portátil, o que significa que pode ser executado em uma ampla variedade de plataformas de hardware, desses computadores pessoais até dispositivos móveis e sistemas embarcados. Essa capacidade de adaptação e diferentes arquiteturas de hardware é um dos pontos fortes do Linux. Agora irei falar sobre a interrompibilidade do Linux. O Linux é conhecido por sua estabilidade e desempenho.
Os desenvolvedores se esforçam para garantir que o sistema seja confiável e eficiente, por meio de testes extensivos e otimização de código. Essa atenção à estabilidade e ao desempenho tornou o Linux uma escolha popular para servidores e sistemas embarcados. Bom, meu nome é Jailson e eu irei falar sobre a arquitetura do Linux. A arquitetura do Linux ela é baseada em um kernel monolítico, no caso um núcleo, o que significa que o núcleo do sistema operacional ele contém todos os principais componentes e funcionalidades do sistema. O kernel do Linux ele é responsável por tarefas essenciais, como gerenciamento de memória, gerenciamento de processos, comunicação entre processos e gerenciamento de dispositivos. Uma das características distintivas do Linux é a capacidade de ser portado para diferentes tipos de hardware. Isso ocorre porque o kernel do Linux é projetado para ser independente de plataforma e oferece uma camada de abstração de hardware, permitindo que o sistema operacional seja executado em uma ampla variedade de dispositivos, desde servidores e desktops, até dispositivos móveis e embarcados. Uma das principais características do Linux é o suporte para multitarefa e multiusuário. Isso significa que vários programas podem ser executados simultaneamente e vários usuários podem acessar o sistema ao mesmo tempo, com cada usuário tendo sua própria área de trabalho e recursos isolados. Além disso, o Linux suporta um modelo de segurança baseado em permissões de acesso. Cada arquivo e diretório possui permissões associadas a ele, determinando quem pode ler, gravar ou executá-lo. Isso ajuda a garantir a segurança e a proteção dos dados no sistema. A arquitetura do Linux também permite a modularidade e a extensibilidade. Os usuários e desenvolvedores podem adicionar ou remover componentes do sistema operacional, de acordo com as suas necessidades. Isso permite que o Linux seja altamente personalizável e adaptável a uma ampla variedade de casos de uso. Como a arquitetura do Linux é dividida em vários componentes, vale destacar também a biblioteca de funções padrão, que o que seria? Ela é a camada que permite o acesso a recursos através da execução de chamadas feitas por processos. Tais chamadas elas são geradas por funções padrão suportadas pelo kernel. As principais funções da biblioteca de funções padrão é habilitar funções padrão como open, read, write e close, e manter a comunicação entre as aplicações e o kernel. Meu nome é Francisco e eu vou apresentar sobre as vantagens do Linux. Uma das vantagens do Linux é a estabilidade e a confiabilidade. O Linux é conhecido por sua estabilidade e confiabilidade. Ele é projetado para lidar eficientemente com grandes cargas de trabalho e pode operar continuamente por longos períodos sem precisar ser reiniciado. Isso é especialmente importante para servidores e sistemas críticos, nos quais a estabilidade é vital. A arquitetura robusta do Linux e seu kernel altamente eficiente garantem um desempenho consistente e confiável, minimizando falhas e interrupções. Outra vantagem também é a segurança. A segurança é uma prioridade fundamental no desenvolvimento do Linux, devido à sua natureza de código aberto. Milhares de desenvolvedores em todo o mundo examinam o código-fonte em busca de vulnerabilidade e aplicam correções rapidamente. Além disso, as permissões de acesso granulares e os recursos de segurança robustos do Linux ajudam a proteger contra ameaças cibernéticas. Custo. O Linux é um sistema operacional de código aberto, o que significa que não há custos de licenciamento associados a ele. Isso permite que a empresa economize significativamente em comparação com sistemas operacionais proprietários, como o Windows. Além disso, a ampla disponibilidade do software livre para Linux também contribuiu para reduzir os custos operacionais. Personalização e flexibilidade.
O Linux oferece uma grande flexibilidade e capacidade de personalização. Como o código-fonte é acessível, os usuários podem modificar e adaptar o sistema operacional de acordo com suas necessidades específicas. Também existem diversas contribuições do Linux disponíveis, cada uma com foco em diferentes requisitos e preferências. Compatibilidade e suporte a hardware. O Linux tem uma ampla compatibilidade com hardware. Ele suporta uma variedade de arquiteturas, desde servidores robustos e dispositivos embarcados e computadores de mesa. Além disso, muitos fabricantes de hardware fornecem drivers específicos para Linux, garantindo um suporte adequado para diferentes componentes. Comunidade e suporte. O Linux possui uma comunidade de usuários desenvolvedores ativa e engajada. Existem fóruns, grupos de discussão e recursos online abundantes, nos quais os usuários podem obter suporte, partilhar conhecimento e colaborar. Essa comunidade vibrante é um dos pontos fortes do Linux e ajuda a resolver problemas e promover o aprimoramento contínuo do sistema. Fala, tropa da Informática 3, meu nome é Lenilson, né, como todo mundo já sabe, e hoje eu vou estar falando sobre aplicações e casos de uso do Linux. Bom, vamos lá. Para começar, nós vamos falar sobre servidores web e banco de dados. Bom, o Linux é amplamente utilizado como plataforma para servidores web e de banco de dados. Sua estabilidade, segurança e desempenho o tornam uma escolha popular para hospedar sites, aplicativos web e servidores de banco de dados. Exemplos de servidores web populares baseados em Linux incluem o Apache e o NetGeeks. E tem os supercomputadores e clusters de altas performance. Bom, o Linux é a plataforma dominante em supercomputadores e clusters de alta performance em todo o mundo. Sua capacidade de escalabilidade, gerenciamento eficiente e recursos e suporte para paralelismo o tornam ideal para aplicações intensivas em computação, como simulações científicas, modelagens climáticas e análise de dados em larga escala. Bom, agora vamos falar sobre dispositivos embarcados e Internet das Coisas. O Linux é amplamente adotado em dispositivos embarcados e na Internet das Coisas, IoT. Sua flexibilidade, baixo consumo de recursos e capacidade de personalização o torna adequado para uma ampla variedade de dispositivos, como roteadores, gateways, câmeras e segurança, sistema de automação residencial, eletrodomésticos inteligentes, entre outros. Também tem as estações de trabalhos e desenvolvimento de softwares. O Linux também é utilizado como sistema operacional em estações de trabalho de desenvolvedores de softwares e profissionais de TI. Sua vasta gama de ferramentas de desenvolvimento, ambiente de programação e suporte a linguagens de programação populares o torna uma escolha atraente para desenvolvimento de softwares, análise de dados, design gráficos, edição de vídeos e outras tarefas criativas. Bom, continuando, aqui temos servidores de arquivos e armazenamentos. O Linux é amplamente utilizado como plataforma para servidores de arquivos e armazenamento. Sua estabilidade, segurança e recurso avançado de rede o tornam uma escolha confiável para compartilhamento de arquivo, armazenamento em redes e sistemas de armazenamentos em nuvem. Educação e governo. O Linux é adotado em instituições educacionais e governamentais em todo o mundo. Sua natureza de código aberto, baixo custo e flexibilidade o torna uma escolha atraente para essas organizações, permitindo-lhes fornecer acesso a softwares
de qualidades, promover educação em tecnologia e reduzir custos de licenciamento. E é essa a nossa apresentação, né, sobre Linux, e vamos estar finalizando por aqui, e falou!